Olá, seguidores do canal Brenda Santonioni. Boa noite, tudo bem? Que prazer, mais uma vez, estar com vocês. E hoje, não sei se é só eu que estou percebendo isso, o clima já vai ficando mais ameno, né? Noites mais frescas. E vai ser ótimo a gente, a partir de agora, manter esse contato via internet, cada um na sua casa, depois de um dia de serviço, quem está podendo ir trabalhar, né? E vai ser sempre assim. Você que está aí no Facebook, aproveita e compartilha nossa live. É sempre bom compartilhar, porque mais pessoas ficam sabendo deste assunto. Cada um na sua casa. Às vezes as pessoas não podem, neste momento, assistir, não é isso? Mas vão assistir ao longo do tempo. E isso é uma forma, a compartilhar, é uma forma de vocês prestigiar o trabalho aqui da Brenda, do nosso convidado que já está no estúdio, e fazer, volto a falar, chegar a mais pessoas possíveis alguma mensagem que pode interessar um, pode interessar outro. Então, por isso que a gente pede para compartilhar. Quero agradecer a Luke Pet Shop, lá de Silvestre, que é a nossa patrocinadora da noite, mais a Floricultura Picuíba, ali da Avenida Santa Rita, e a Marmoraria Carrara, lá da Avenida do Cantinho do Céu. Vocês podem acompanhar nas redes sociais da Marmoraria Carrara, da Floricultura Picuíba e da Luke Pet Shop, as suas promoções, os seus produtos, os seus serviços. Isso é importante também. Com o dinheiro, se vocês precisarem de alguma coisa, o dinheiro fica aqui no município, gera economia, gira a economia, gera emprego, não é isso? Lembrando a vocês que amanhã nós vamos entrevistar o ex-reitor da Universidade Federal de Viçosa, o ex-número 2 do MEC, professor Luiz Cláudio Costa, vai falar dos impactos da pandemia na área da educação e a visão espírita. Vocês conhecem ele muito bem aí, do movimento espírita brasileiro, e a visão espírita sobre a pandemia. Vai ser amanhã, às 19 horas. Lembrando que essa live fica aqui no Facebook, e amanhã ela vai para o YouTube. Vocês podem compartilhar, podem se inscrever no YouTube para poder participar, tá bom? Então, vou convidar já para entrar no ar o nosso querido amigo, o professor Marco Furiati, que é, além de professor, historiador, blogueiro, militante aí na luta pelos direitos humanos. Vocês vão saber um pouco mais dele, mas nós vamos falar de filosofia. E eu, assim como a maioria de nós, vai querer que ele traduza a filosofia, coloque no popular para a gente entender mais ainda. Professor, boa noite. Olá, boa noite a todos os seguidores aí da Brenda, a todas as pessoas também que me acompanham, que estão aqui pedindo o link, ó, já enviei o link aí para muita gente, tá joia? Então vamos acompanhar aí, fazer perguntas se tiver, e depois comentar e compartilhar aí, por favor. Que, né, eu estou muito feliz de ter sido convidado aí por você, Brenda. A gente já tem uma amizade, assim, de alguns anos, né? Que eu conheci o seu trabalho, te procurei, você veio aqui, fez um trabalho para mim, depois eu fui aí, depois você me convidou, e assim a gente vai. E eu agora estou com esse, né, sempre gostei de filosofia, agora estou com esse trabalho aí, resolvi misturar um pouco a minha militância com o meu trabalho, vou ver o que vai dar isso aí, né? Tá, professor, falando antes de a gente entrar propriamente na questão da filosofia, me diga aí como que está sendo o impacto da pandemia na área da educação aí na sua cidade. Olha, aqui em Divinópolis, acho que como todo o Brasil, a educação, ela não é uma prioridade, né? Se a gente for falar a nível de política pública, a educação, ela não é uma prioridade. Por que eu falo isso? Porque as nossas crianças, como elas estão em casa, elas não têm internet. Elas não têm uma internet fornecida pelo Estado, elas não têm uma internet fornecida pelo poder público. Então, elas teriam que ter as ferramentas para ter uma educação. Isso mostra o quê? Às vezes a gente vê aí o poder judiciário ganhando rios de dinheiro, o poder, né, os políticos e os funcionários públicos ganhando rio de dinheiro,
e gente sofrendo na miséria. Então, aqui, Divinese também está aí. A gente está fazendo o nosso esforço, a gente está entregando material em casa, né, os ônibus estão correndo risco até mesmo de transmissão, mas assim, a gente está fazendo chegar, mas está chegando o mínimo, né, o mínimo, é uma atividade por semana, então está assim, né, como é uma guerra, né, nós estamos numa guerra, essa doença, eu comparo com uma guerra, então assim, cujo inimigo é um inimigo invisível, então a gente está aí nessa, nós estamos igual todo o Brasil, né, a gente está a conta gotas, devagarzinho, não pode parar, né, não pode parar. Agora, na visão da filosofia, como o senhor analisaria a negação de algumas pessoas? Eu não vou falar da ciência agora, não. A negação de cumprimento de regras. Por que você acha que é tão difícil, na visão da filosofia, as pessoas cumprirem regras? Olha, eu não acho que cumprir regra é uma questão, não só uma questão de lei, de ordem, mas é uma questão cultural, né? Nós vivemos num país em que nós não temos o costume, nós não temos a cultura de cumprir regras, né? A gente tem o famoso jeitinho brasileiro, a gente quer dar um jeitinho para tudo. Por quê? Nós fomos um país que foi explorado a vida inteira. A gente for olhar a história aí, o que aconteceu aqui no Brasil foi uma invasão, né? A gente teve uma invasão. Os reis resolveram dividir o mundo, rei de Portugal e Espanha resolveram dividir o mundo entre eles. E o Brasil ficou com Portugal, ou seja, eles ignoraram quem estava aqui e tomou posse daqui. Então, o que acontece? A gente sempre teve que se virar, sempre teve que dar um jeito. Então, eu entendo esse comportamento do brasileiro de fazer festa, de não usar máscara, de burlar as leis, de estar proibido fechar, mas atender clandestinamente, é uma questão cultural, né? Isso, a cultura a gente sabe que pode ser mudada, né? E a gente muda a cultura com a educação. Então, eu já dou até uma solução aí. E também a questão da necessidade, né? Tem muita gente aí passando fome, a pandemia está fazendo muita gente passar fome, muitas pessoas a caírem na pobreza novamente. Então, isso tudo acarreta também o não cumprimento das regras, porque tem gente que vai ter que trabalhar, porque se não trabalhar, não vai ter dinheiro. Então, aí já vem também, né, o que o Estado está fazendo para ajudar essas pessoas. Então, assim, né, nós temos que ver em conjunto o que a gente pode fazer. Então, né, só para as pessoas não ficarem perdidas, eu lanço isso como um problema cultural. A nossa cultura é assim, entendeu? Nós vivemos numa cultura que não é acostumada a cumprir regras, né? Diferente de uma cultura de Londres, por exemplo, que as pessoas cumprem rigidamente as regras, né? Um país como a Islândia, como a Irlanda, são países que cumprem regras. Eu conheci um pessoal, fiquei numa pousada uma vez, conheci um pessoal que mora no Canadá. No Canadá, você chega no Canadá, você fica uma semana de quarentena, você chegar lá agora, você vai ficar uma semana de quarentena, o seu celular é o tempo todo monitorado, eles vão saber onde você está, e ninguém reclama, porque eles estão acostumados a cumprir regras, porque a cultura deles é essa, né? É o jeito que eles aprenderam, é o jeito que eles fazem, e é o jeito que eles veem que dá certo, e dá mesmo, né? A gente sabe que dá. Tá, mas o senhor acredita que os países europeus, por exemplo, que passaram por guerras, essas guerras, o que nós não tivemos aqui no Brasil, apesar que nós matamos mais, a nossa violência mata mais do que muitas guerras, né? Mata diariamente. Só acho que as guerras ajudou a moldar essa organização do povo europeu, professor, e também deles serem solidários, que parece que eles dão muito valor a qualquer punhadinho de arroz que eles têm em casa. Claro. Eles aprenderam com o passado deles. Então, se eles aprenderam com o passado, eles querem que o futuro continue, que eles tenham uma vida melhor para os filhos, para os netos, para os bisnetos. Então, assim, tem muita gente que passou pela guerra e está viva. Por exemplo, eu tenho minha avó de 90 anos, né? Lógico que ela é aqui brasileira e tudo.
Mas na Europa tem pessoas de 90 anos que passaram pela guerra e sabem o que é uma guerra. Então, sabe economizar, né? A pessoa sabe economizar, a pessoa sabe, como você falou, vamos cumprir regra, porque se a gente cumpre regra, se a gente pensa no próximo, a gente consegue mais coisa, né? Então, assim, eu acredito que essa colocação sua também é bastante interessante, de pensar na guerra, né? Nós estamos agora também numa guerra, de pensar na guerra, a guerra educa muita gente, né? Porque eles tiveram que se reconstruir. Você pode ver, você vai visitar a Europa, ou você vai visitar o Japão, por exemplo, quando deu aquele tsunami também, né, nesses países orientais, rapidinho eles reconstroem tudo. Por quê? Porque eles se preparam, né? Eles têm uma cultura de se preparar, de estar pronto, né? De estar alerta. Então, eu assim, concordo também com essa colocação sua de que a guerra prepara as pessoas, né? Inclusive, tem até livros que falam sobre guerra, né? A arte da guerra. Tem arte para isso. Agora, professor, nós, então, podemos admitir que somos acomodados? Porque tudo pode se mudar. A gente vê, você falou aí da educação, você vê a China que investiu na educação nas últimas décadas, colhe o resultado há alguns anos já, maravilhosamente, não só econômico, mas até de tecnologias, de melhoramento de vida das pessoas, de saneamento básico. Quer dizer, quando quer, há jeito. Nós somos considerados, acho que uma das 10, entre as 10 maiores economias do mundo, e a gente não muda. E não adianta falar, vou puxar a sardinha para o meu lado, que é culpa só do político, não, porque o político está lá porque alguém elegeu. A sociedade toda tem que trabalhar junto. É verdade, é verdade. Eu, assim, sabe, eu sou bastante otimista. Eu sou bem otimista. Eu enxergo o Brasil como uma criança ainda, sabe? A gente não aprendeu porque nós somos crianças. Primeiro, a gente viveu 200 anos de exploração mesmo, exploração ferrenha, só tirando e levando, tirando e levando. Depois a família real veio para o Brasil. Veio fugir, né? Mas veio, morou aqui, mas quando foi embora, rapou tudo, levou tudo. Depois, né, a gente foi governado por elites, somente por elites. Toda a vida a gente foi governado por elites, por elites, por elites. Ou seja, nós, o povo, não cresceu. Tipo assim, tipo uma Polônia, tipo uma Alemanha, que foi juntando os caquinhos e formando, se fortalecendo. Aqui não, aqui a gente ficou um país enorme, mas sendo o tempo todo explorado. Ou seja, a gente tem muito pouco tempo de história, sabe? Vou comparar o Japão com o Brasil. Olha, o Japão é uma civilização milenar. Então, eles tiveram tempo de se aprimorar, né? Eles aproveitam todo o espaço que eles têm. Eles têm um nível de cultura muito diferente. Não vou falar que não existe cultura melhor do que a outra. Isso também eu não concordo. Falar que uma cultura é melhor do que a outra. Isso não existe. Para mim, isso não existe. Mas, assim, eles têm uma cultura em que a criança ela já aprende desde bem pequena a ter responsabilidade, a cuidar do planeta, a cuidar de si mesma, a não ocupar muito espaço, a aproveitar ao máximo a vida, a ser diferente, a ser autêntico, né? A cultura pop do Japão, ela é muito interessante, as pessoas com cabelo colorido, com roupa colorida, eu acho muito interessante, né? O nível de cultura, de saber que eles têm. Então, assim, o Brasil, né, ele é muito jovem. Então, assim, nós tivemos, assim, se a gente for olhar de democracia mesmo, foram 30 anos de democracia, contando tudo, os períodos, muita ditadura, né, a era Vargas, depois teve o período militar. Então, assim, foi encaixando a democracia no meio aí. Né? No princípio foi um golpe, desde quando virou república foi um golpe, né? Aí foi alternância de poder. Depois veio a democracia frouxa, depois ditadura, depois democracia frouxa. Então, assim, eu comparo que nós somos ainda criança. É por isso, né, a gente ainda vai, eu sou otimista que a gente ainda vai chegar lá. Assim, a gente vai sofrer, muita gente vai, né, a gente vê muito sofrimento aí, muita luta, mas a gente chega lá porque o ser humano, a tendência do ser humano é amadurecer, né?
E aonde que a filosofia pode ajudar a gente nesse amadurecimento como sociedade? Olha, o ser humano, eu, você, todos nós, todo mundo que está aí assistindo ou que vai assistir depois, nós somos seres do questionamento. A gente sempre está perguntando alguma coisa, a gente tem uma curiosidade natural, né? A gente tem essa curiosidade bem que nasce com a gente. A criança pergunta e deixa o pai até sem graça de tanto que pergunta. A filosofia, ela vem nos ajudar a gente aprimorar essas questões, entendeu? Por quê? O que move o mundo, a gente já viu aí na televisão, a gente vê os pensadores falando, o que move o mundo são as perguntas. Então, se você sabe perguntar, você vai encontrar a resposta certa, né? Não sei se você gosta, né? Um filme que a gente usa muito em filosofia é o filme Matrix, né? O filme Matrix, ele tem um duro questionamento falando sobre as perguntas, né? O que move o mundo são as perguntas. A mulher, não esqueci o nome dela agora. Eu vi também recentemente falando que o Matrix foi inspirado no Alice no País das Maravilhas. Que o autor foi sim. Pura filosofia. Isso. Sim, é filosofia pura. Aquilo ali é incrível. Né? Você pode explorar aquilo ali de várias maneiras. Então, você perguntou, a filosofia, ela é um filtro. Hoje em dia a gente não tem, a gente faz uma foto bonita e posta no Instagram com aqueles filtros maravilhosos, né? Só que a filosofia, ela é um filtro melhor do que o Instagram. Por quê? Eu vou enxergar a sociedade da forma que ela tem que ser enxergada. E se eu enxergar direito, eu vou fazer direito. Entendeu? Tipo assim, hoje em dia a gente vê as famosas fake news, né? Hoje eu estava caminhando, correndo com o pessoal aí, fazendo atividade física, aí a pessoa estava contando umas histórias que eu estava vendo no Facebook, mas eu vi que ela estava acreditando naquilo, ela acredita naquilo, só que assim, você não consegue convencer a pessoa que aquilo é mentira. É mentira, mas porque está no Facebook, não é porque está no Facebook, ou está numa rede social, ou está no telejornal, né? Então, a filosofia vai me ajudar a ter esse filtro, entendeu? Esse filtro aí que vai me ajudar a enxergar o mundo como ele é, e como diz Karl Marx, né, a gente tem que enxergar o mundo e transformar ele, né? Transformar com as nossas atitudes, com as nossas ações, com o nosso comportamento. Sim, professor, mas quando o senhor faz esse paralelo aí entre a rede social e a filosofia como filtros, né? Normalmente o que se vê é que as pessoas nas redes sociais colocam os filtros para fugir dessa tal realidade. Você acha que ainda nós vamos querer buscar a realidade mesmo através da filosofia e saber tudo o que está acontecendo? Será que nós temos cancha para aguentar isso? A realidade nua e crua? Olha, eu acho assim, por exemplo, as redes sociais, isso são estudos assim, psicológicos, né, de pessoas afamadas, que dizem assim, que as redes sociais podem deixar muitas pessoas deprimidas. Porque a gente só posta coisa bonita, né? Tem gente que lava roupa suja também, a gente acha até graça, né? Mas, assim, não tem gente que lava roupa suja, que joga indireta. Eu, por mim, se jogar indireta para mim, eu não sei, porque eu sou burro para essas coisas. Tem que jogar na minha cara mesmo, porque aí para poder ver o que eu faço. Mas as redes sociais, elas podem deprimir demais as pessoas. Por quê? Elas tiram a pessoa da realidade. E isso pode deprimir. Por quê? Porque o dente do outro é mais bonito, a roupa dele é mais bonita, ele viaja para lugares mais bonitos que eu. Na verdade, não é isso tudo, né? Então, a realidade, é importante a gente ter, a gente voltar para a realidade, sabe? Não é que, assim, também eu tenho que ser verdadeiro onde eu estiver. Então, eu penso que nós devemos ser verdadeiros também nas redes sociais. Entendeu? É lógico, se eu puder ficar mais bonito, é claro. Mas, assim, né, eu ser realmente eu mesmo lá na rede social. Por exemplo, tem esses aplicativos aí de encontro, de namoro, né? Às vezes a pessoa é uma coisa lá, e, na realidade, é outra. Aí a pessoa se frustra, ou a outra pessoa não quer ela, porque ela não mostrou quem ela é de verdade, né? Nós temos que ser nós mesmos, né? O Martin Heidegger, um filósofo, que vai falar
da autenticidade. Nós temos que ser autênticos, né? O que é ser autêntico? É eu ser eu mesmo, né? Com a minha natureza, seguir a minha natureza, os meus impulsos, para aquilo que eu sou direcionado, as minhas habilidades. Isso é ser autêntico, né? Se eu for autêntico nas redes sociais, eu estarei também mostrando a realidade para as pessoas, né? E assim, a gente vê que as pessoas, elas não usam as redes sociais só para o mal. Elas usam as redes sociais também para mostrar o trabalho, igual nós estamos fazendo aqui. Nós estamos mostrando o nosso trabalho. A gente está mostrando a realidade para elas, né? Eu estou aqui na minha casa, no meu quarto, né? Então, assim, estou mostrando, como diz, a gente está abrindo a porta da vida da gente para as pessoas, né? Sim, mas você não acha que as pessoas autênticas hoje sofrem mais, não? Mais ataques, mais críticas? Olha, eu acho que as pessoas autênticas, elas sempre vão sofrer, porque elas assumem a vida delas e elas acarretam responsabilidade daquilo que elas fazem, né? É um outro filósofo também que vai falar muito de responsabilidade, que é o Jean-Paul Sartre. Ele vai falar que nós somos jogados nesse mundo, a gente não foi livre para escolher eu não fui livre para escolher o meu corpo, o meu cabelo, eu não fui livre para isso. Mas a partir do momento que eu estou aqui, eu sou livre para escolher, né? Eu sou livre para escolher. Mesmo se eu não quiser escolher, eu já fiz a minha escolha. Mas não, deixa a vida me levar. Se eu deixo a vida me levar, é sinal que eu já escolhi alguma coisa, né? Então, o que eu tenho que ter é o que você disse, né? A responsabilidade pela minha vida. Enquanto eu estiver aqui. Eu cheguei aqui e eu vou desaparecer daqui, porque eu também não peço para morrer. A gente não pede para morrer. A morte vem. Então, a gente escolhe nesse período em que a gente cai aqui e que a gente desaparece. É o que o Jean-Paul Sartre vai dizer. E você falando, as pessoas autênticas, elas sofrem. Elas sofrem, mas assim, todo mundo que deseja seguir a sua vida do jeito que ela é, de acordo com a sua natureza, sofre mesmo, né? Por quê? Porque nós somos criados em padrões. Mas quem determina esse padrão? O que eu tenho visto, pelo menos aqui no Brasil até hoje, quem determina o padrão é quem tem dinheiro, quem manda, né? O padrão é deles. Então, nós podemos, o padrão é uma coisa cultural, o padrão ele pode ser mudado. A gente só muda o padrão sendo autêntico, sendo a gente mesmo, né? Nós sendo nós mesmos, a gente consegue mudar o padrão. Agora, hoje, né, as pessoas sofrem mais, mas hoje nós temos mais modelos, né? Mais modelos a seguir. Eu, por exemplo, vou dar um exemplo. Hoje eu sou exemplo para muita gente. Quando eu era adolescente, quando eu era criança, na minha cidade eu não tinha uma pessoa gay que era assumida, que tinha uma vida assumida para a sociedade, assim, sabe? Quando se falava de um gay, falava baixinho, falava mal, falava assim, ó, fulano namora com fulano, entendeu? Eles falavam assim que todo gay era aquele homem que eu não sei que palavra que eu posso usar, nem vou usar palavras feias aqui, mas tem hora que a gente tem que usar. Mas, tipo assim, o gay, ele teria que ficar com outro homem hétero, só isso, ele não poderia ter uma relação de amor com outro homem, sabe? Ou, às vezes, ele tinha que pagar uma pessoa para ficar com ele. Esse modelo que eu tinha, né? Sim. Então, hoje, por eu ser uma pessoa que eu me considero uma pessoa autêntica, eu estou sendo modelo para os meus alunos, eu estou sendo modelo para a minha sociedade, assim. A gente pode sofrer, mas assim, mas a gente acaba sofrendo menos e quando a gente fica no armário, tá? Fala com você a verdade. No armário a gente sofre mais. Eu não sei como eu fiquei no armário. Era impossível ficar no armário. Mas eu imagino. Agora, como que... Não, vamos chegar aí na questão gay. Como que a filosofia pode, ou professor, ser popular para poder ajudar uma sociedade a se transformar? Porque hoje, queira ou não queira, a filosofia ainda é elitista. Nós temos alguns filósofos aí na mídia fazendo muito sucesso, extremamente talentosos, que transformaram a linguagem da filosofia no popular, para poder atingir a massa. Estão conseguindo. Sim. Jesus Cristo, por exemplo, falava por parábolas, para facilitar a vida daqueles que ele estava um nível muito maior do que daquela época, para facilitar a vida dos seus seguidores.
Como que a filosofia vai ficar popular? É assim, através da mídia agora, com esses astros filósofos? Olha, eu tô assim, você está falando, eu tô raciocinando em cima das suas colocações, sabe? Antes de eu ser filósofo, né, eu sou gente e eu fui professor. Eu sou professor, eu fiz magistério, sou professor desde que eu tinha 17 anos de idade. Então, o que acontece? Eu sempre tive para mim, facilitar ao máximo o conhecimento para as pessoas. Então, não é só porque hoje eu sou um filósofo, né, que as pessoas têm medo de falar que é filósofo. Eu sou. Não tenho psicólogo, não tenho historiador, eu sou filósofo. Geralmente o filósofo fala que é professor de filosofia. Mas assim, eu sou formado em filosofia, eu sou um filósofo. O que eu procuro? Eu procuro fazer com que aquele conhecimento complexo chegue às pessoas, entendeu? Assim, eu procuro usar uma linguagem mais simples, eu procuro fazer comparações mais simples. Às vezes, por exemplo, se eu tiver muitos acessos lá nos meus vídeos algum dia, ou a elite começar a assistir as minhas aulas, não sei, eu posso receber algumas críticas, mas, na verdade, eles não sabem qual é a minha intenção. A minha intenção é atingir as pessoas o máximo que eu puder. Né? Se eu falar numa linguagem muito complicada, uma linguagem realmente filosófica, eu não vou atingir aquelas pessoas. Mas as coisas, elas podem ser traduzidas, né? Na própria língua eu traduzo, né? Eu não entendo o que é nádega, então vou falar bumbum, não é assim? Eu não entendo o que é isso, eu falo uma outra coisa, né? Eu sempre procurei isso, eu sempre tive facilidade de entender aqueles pensamentos mais difíceis, de fazer esquemas, e traduzir aquilo para o povo, entendeu? E eu penso assim, nem todo mundo tem o dom da filosofia, de filosofar, de ser teórico, de ser, né? Quem quiser, pesquisa. O mundo está aí. O professor é mediador. Eu sigo muito Paulo Freire, sabe? Paulo Freire, ninguém é dono do saber. Nós somos apenas mediadores do saber. Então, se eu sou mediador, pode ser um aluno meu, vai saber mais do que eu, porque se eu fiz a mediação correta. Entendeu? Se eu mostrei para ele o caminho. Aqui, nós falamos um pouquinho aí, e o senhor falou que nós fomos sempre comandados por elite do Brasil. Como que a filosofia trata as diferenças de classe? Para ela, isso é o quê? Necessário? Mal necessário? Não, olha, eu não posso dizer que a filosofia, né, ela tem uma forma única de abordar essa questão, não, né? A filosofia, ela é influenciada pelo seu tempo e ela é influenciada pelos pensadores daquele tempo. Então, a gente tem que falar assim, como que os filósofos antigos tratavam a questão de classe? Por exemplo, Platão, por exemplo, que é um grande filósofo famoso, ele era a favor da escravidão. Porque na época dele era permitida a escravidão, no país dele era permitida a escravidão. Assim, e hoje, né? Hoje, como que a gente enxerga? Nós temos várias linhas de filosofia. Nós temos uma filosofia mais socialista para o lado do marxismo, que quer né, que haja uma revolução no pensamento, que haja uma revolução das pessoas, que as pessoas sejam tratadas de maneira mais igual, né? Tem filosofias, né, tem pensamentos, como psicologias também, que vão dizer que é assim mesmo, que a gente tem que seguir essas regras, e que cada um tem que manter na sua classe, e pronto, sabe? Então, assim, eu não posso dizer que a filosofia tem uma resposta para isso. Não existe uma resposta. O que existe é um pensador, né? Cada pensador vai dar uma resposta para o seu tempo. Ficou claro? Ficou confuso? Não, pelo contrário. Então, assim, é bom saber disso também, que a filosofia vai se adaptando ou analisando a sua era, né? O seu tempo. Isso para a gente é importante. Certeza. Com certeza. Tem um pensador famoso que fala que ele é um pensador polonês, é um velhinho, ele morreu em 2017. Ele fala da modernidade líquida, que nós estamos vivendo numa modernidade líquida. O que é isso? Em que as estruturas, elas estão líquidas, entendeu? Por exemplo, a família hoje, ela não é uma família sólida como era no século XIX, no princípio do século XX. A igreja não é uma instituição sólida como era no século, né, como era na Idade Média, como era no século XVIII, XIX,
né? Então, assim, se a modernidade está líquida, então quer dizer que muita coisa pode acontecer. Se ela ferver, ela pode evaporar e virar uma outra coisa. Ou se gelar, ela pode congelar, a gente não sabe, né? Sim, perfeito. O professor, e aí você pegou a sua vivência e falou assim, vou criar um canal lá no YouTube, além das minhas outras redes sociais que eu já uso, mas um específico para falar de filosofia. Aí só deu o nome de Filogay. E aí eu estou querendo entender Sim. por que ligou filosofia ao mundo gay. Olha, na verdade, a primeira coisa, por que a criação do canal? Eu já tinha uma conta no YouTube, né? Eu já tinha os 2 vídeos só lá, eu não usava essa conta. Aí o que acontece? Veio a pandemia. Na pandemia, a gente foi obrigado a se readaptar e adaptar de novo, fazer um monte de coisa. Dentre essas coisas, a gente teve que aprender a gravar aulas, né? A gravar. Eu não sabia, eu aprendi tudo assim, né? A gravar aulas. Aí, o meu computador foi ficando cheio de vídeos, o meu celular foi ocupando a memória. Aí eu falei assim, aí um colega meu falou assim, você devia, há um tempo atrás, eu falei, você devia usar o YouTube e colocar os seus vídeos lá. Aí, eu acompanho vários canais, eu sigo a Lorelai Fox, eu sigo um canal chamado Gay Nerd, eu sigo Tempero Drag, são canais que eu sigo a Brenda Santonioni. Então, assim, eu sigo canais nessa linha. Aí eu pensei assim, o canal estava só com o meu nome, né? Eu já estava colocando as minhas aulas de filosofia lá, simplesmente para esvaziar as memórias minhas que eu tinha aqui, do meu computador, do meu celular. Aí eu pensei assim, eu tive um insight, sabe? Eu pensei assim, gente, lá tem vídeo que fala sobre o armário do Vaticano, tem alguns vídeos que falam sobre racismo, essas coisas assim. Eu pensei comigo assim, eu vou usar, e eu sempre fui militante, né? Meus alunos, eu não importo os meus alunos saberem que eu sou gay, a minha sociedade, minha mãe, meu pai, minha família, isso eu nunca tive problema com isso. Então eu falei assim, eu vou colocar um nome no meu canal que vai misturar 2 paixões minhas, né, que é a minha militância pela comunidade LGBTQIA+, né, que lá eu chamo de gay, mas assim, o gay eu quero englobar todo mundo, né, eu falo gay porque eu gosto desse termo. E a filosofia. Aí eu falei assim, gente, como é que meu canal pode chamar? Eu troquei o meu nome por Filogay. O YouTube aceitou, não falou nada. Então, ficou lá o Filogay. Aí eu fiz um vídeo de apresentação, e assim, tá um canal ainda experimental. Por quê? Porque eu tenho muita coisa que eu não sei. Né? Porque como eu faço muita coisa, eu não estou conseguindo aprender tudo ao mesmo tempo. Então, tipo assim, os meus vídeos, eles não são editados. Eu gravo de uma vezada só. Entendeu? Então, assim, você pode ver que ele termina, assim, não põe música, tem passarinho cantando, às vezes passa um carro, mas, assim, eu vejo que isso não impede com que o conteúdo seja passado, sabe? Claro. Aí vou ver, assim que eu vou aprender, eu vou, né, vou aprender também, se eu não puder, ou alguém vai editar para mim, eu vou ver como é que eu vou fazer. Mas aí eu resolvi, Filogay, filosofia, eu estudava filosofia, e eu sou um professor de filosofia, e eu sou gay, um gay assumido, entendeu? Para a sociedade. Lá não vai focar, então, assuntos específicos para a comunidade gay, né? Isso aqui só representar a sua condição de... Isso, não, mas aí lá eu vou colocar vídeos também, né, vai ter os vídeos de filosofia e terão vídeos também a respeito da nossa comunidade LGBTQIA+. E, professor, você acha que o mundo aprendeu a respeitar essas diferenças, está aprendendo a respeitar essas diferenças, ou está mentindo melhor? Não, eu acho, aí já é o meu ponto de vista, porque assim, eu não tenho um estudo profundo a respeito dessas questões. Eu sei que tem muita gente morrendo ainda, muita gente sendo perseguida, muita gente sendo posta para fora de casa, mas, pela minha experiência, eu analisando a minha experiência de quando eu era criança, quando eu era adolescente, quando eu era jovenzinho e hoje mais maduro, eu vejo que nós evoluímos. Eu não sei você na sua experiência, mas eu enxergo que eu sou otimista.
eu enxergo que nós evoluímos. Só que assim, enquanto uma pessoa estiver sendo morta, assassinada, explorada, sofrendo preconceito, a gente não pode parar a nossa luta. Entendeu? A nossa luta, na hora que todo mundo, assim, ninguém ligar com o comportamento de ninguém, aí a gente pode ver que nosso papel está cumprido. Só que nós lidamos com o ser humano não está pronto. Todo dia nasce gente, então todo dia vai ter que ter alguém educando. Né? Vai ter que ter alguém educando. A gente tem que estar sempre batendo. Então, assim, a educação tem que ser prioridade, educação para a vida, né? Então, eu vejo, né, eu vejo de maneira otimista isso, tá? Eu vejo bem, eu creio, analisando a minha experiência, tá? As coisas que assim, eu sempre fui muito observador desde criança, como que as pessoas tratavam os gays quando eu era criança, eu prestava muita atenção, entendeu? Então, assim, né, o microcosmos, ele revela o macrocosmos. Então, assim, hoje, eu vejo, assim, os meus alunos lá, adolescentes, assim, eles namoram. Eu tenho um aluno que ele é trans, entendeu? Ele é trans, e, assim, eu acho super interessante isso, sabe? Coisas que na minha época não existia, entendeu? E olha que eu não sou velho, imagina pessoas mais velhas, né? Sim, professor, mas a filosofia encara a sexualidade de que forma? É o que eu vou te falar. Não existe uma resposta filosófica para a sexualidade. O que existe são pensadores que vão falar sobre a sexualidade. Por exemplo, Platão, o mundo grego, era totalmente a favor da homossexualidade masculina. Então, tipo assim, né, era normal o comportamento, né? A civilização romana, então, assim, o pensamento gira, assim, não condena isso, né? Então, não existe, né? Igual eu estou aqui com o Michel Foucault. Michel Foucault foi um pensador que ele era homossexual, assumido no início do século XX, ou seja, num tempo difícil, né? Mas que ele fez um estudo sobre isso, e ele questionou muito o que é normal, o que não é normal. A normalidade estava dentro da cabeça dele. Ele fez um estudo muito grande sobre o que é normal e o que não é normal, entendeu? Então, assim, a gente vai encontrar pensadores antigos que foram além, eu nem gosto de falar além do seu tempo, mas, assim, que se tivesse vivido hoje, desenvolver teorias milenares, entendeu? Então, a filosofia, infelizmente, nesse ponto, eu vou te decepcionar, porque a filosofia, ela não tem uma resposta para a sexualidade. Por quê? Eu tenho que ver o que cada filósofo diz, entendeu? Porque tem filósofo que nem vai falar da sexualidade, tem filósofo que não vai mencionar isso, né? Os filósofos vão falar da política, vão falar da ética, vão falar do capitalismo, vão falar dessas coisas, vão falar de forma de como é que o ser humano pode conhecer as coisas, e alguns vão falar do comportamento humano, né? E dentro do comportamento está também a sexualidade. Sim. E em tempos de pandemia, vou até aproveitar e colocar aqui o telefone pessoal, nossa utilidade pública, que é o Disque Covid aqui de Viçosa. Quem estiver passando por alguma situação e estiver em dúvida, não ligue a internet à toa ou fora de sites confiáveis, liga lá para a prefeitura, tá no plantão para tirar essas dúvidas através destes telefones. Aproveitando a pandemia, professor, a gente acaba percebendo, como você acabou mesmo de falar, que estamos num estado de guerra, e é verdade, uma guerra mundial, que não escolheu país, não escolheu sexo, não escolheu cor, não escolheu classe social. Neste momento, que nós já passamos vários deles na humanidade, nós colocamos à mostra o melhor e o pior do ser humano. A solidariedade, o amor, o respeito às regras, mas também colocamos a ignorância, o egoísmo, esses sentimentos que permeiam o ser humano num momento num momento complicado, num momento de estresse total. A filosofia ajuda a gente a passar por isso, ou a entender isso? A filosofia, igual eu disse, né? A filosofia, ela ajuda a gente a aprimorar as questões. Então, assim, quando eu penso bem, né, tudo,
eu vejo, assim, a minha avó é uma pessoa, assim, que ela tem 90 anos, ela teve uma vida muito difícil, sabe? Uma pessoa que teve uma vida bem complicada. E a minha avó, ela sempre cuidou da mente dela. Então, a filosofia, ela cuida da mente. Então, se você cuida da sua mente, você consegue passar por tudo, né? Por empecilhos físicos e psicológicos e sentimentais e financeiros. Você tem que cuidar bem da sua mente, né? A filosofia, ela não é psicologia, mas ela aprimora o seu pensamento. Se você pensa bem, se você sabe pensar, raciocinar, eu acho que você consegue enxergar uma saída para a sua vida, seja o problema que você estiver passando, entendeu? Né? Aí, nesse ponto, a filosofia ajuda, né? Às vezes a filosofia não vai te dar uma resposta, mas ela vai te ajudar a encontrar uma saída, né? E hoje não há mais desculpa, né, professor? Falar, eu não compro livro porque é caro. Tá tudo na internet. Só lá e lê. O único que lê tem quem fala, como você fala. Mas se você, hoje, se você quiser, tem clipes musicais falando de teorias filosóficas maravilhosos, entendeu? Tem vários projetos de filosofia, de psicologia, de sociologia, circulando aí no YouTube, nas redes sociais, né? Aí a gente fica, às vezes, preocupado com a vida do outro, o que o outro está fazendo, se o outro está, né? Sendo que tem muita coisa. Tem gente que não gosta de ler. Eu aceito. Eu sou uma pessoa, eu tento me desconstruir todo dia. Eu adoro ler, eu amo ler, eu amo, né, um monte de coisa, mas assim, eu aceito muito bem quem não gosta de ler, porque eu acho assim, cada um tem seu dom, sua vocação, entendeu? Então, se você não gosta de ler, eu não vou virar a cara para você porque você não gosta de ler. Ou porque eu gosto de ler, tem gente que vira a cara para mim, ou porque eu sou gay, a pessoa vira a cara para mim, ou porque eu sou preto, a pessoa vira a cara para mim, entendeu? Ou porque, né, ou porque eu sou descendente de índio, ou porque eu sou sul-americano, ou porque eu sou brasileiro, vira a cara para mim, né? Então, a gente tem que aprender a se desconstruir, né? A cada dia é uma coisa tão difícil, porque às vezes, né, a gente vive na pele um sofrimento, e a gente também, às vezes, causa tanto sofrimento na outra pessoa, né? Então, a filosofia ajuda nesse ponto. Sim, agora me explica uma coisa, voltando a falar de sexualidade, nós somos um povo latino, e que aparentemente somos calientes, que gostamos muito de sexo, que festas como o carnaval, com muita exposição do corpo, tudo achado normal. Mas, em contrapartida, é o país que mais mata travesti, transexual, gay, índice absolutamente exagerado de violência contra a mulher, quer dizer, o machismo imperando. Por que essa dicotomia? Falei até bonito agora. Essa palavra mas realmente você falou a palavra certa. Isso é uma dicotomia, e isso, de novo, eu reporto para a nossa cultura, sabe? É o jeito que nós somos acostumados a passar pano quente nas coisas, entendeu? Quando o Gilberto Freire escreveu aquele livro, Casagrande Senzala, aí surgiu várias ali, em torno daquela época, daquele pensamento, surgiu uma tal de democracia racial, falando que no Brasil não existia racismo, que aqui existia uma mistura de raças, né? Então, ou seja, muita coisa a elite cultural impôs na gente, sabe? E isso gerou comportamento, né? Mas também gerou resistência. Pode ver, o movimento negro é um movimento que vem aí desde quando acabou a escravidão. Aliás, desde a época que o negro saiu da África, já existia resistência negra, né? Contra a escravidão criminosa, contra todo esse tráfico. Então, assim, essa dicotomia, ela acontece por causa disso, porque uma elite, a gente sempre foi governado por uma elite que nem sempre é intelectual, muitas vezes é uma elite econômica, simplesmente, né, ou de boa cultura mesmo, a gente não sabe, né, também o que é boa cultura e o que é uma cultura ruim, né. Masculina, totalmente masculina, né, então, assim, né, mais uma vez, eu vou apelar para o meu otimismo, a gente vai melhorar nesse ponto, nós já estamos melhorando,
Hoje a gente é melhor do que há 10 anos atrás. Mas, enquanto uma mulher for morta, enquanto a mulher apanhar, uma mulher ganhar menos que o marido, uma pessoa negra morrer só porque ela é negra, um gay, um LGBT morrer só porque é LGBT, não é porque ele fez nada ou deixou de fazer, morre só porque é daquele jeito. Enquanto existe isso, a gente tem que lutar, a gente tem que pôr nossa cara para bater, a gente tem que sofrer violência para ver se a gente consegue conscientizar as pessoas, né? A Cíntia fez um comentário, então, assim, pergunta que você falou. Você acabou de responder ela. Na verdade, eu queria saber por que o país que mais consome pornografia trans é o país que mais as matam. Como explicar isso? É a resposta que o senhor acabou de dar, né? Sim, nós somos um país machista. Então, o machismo, o que é o machismo? O machismo é o macho mesmo, é o macho, é o homem que está em cima, que faz tudo, que decide tudo. E assim, o machismo ele é mais uma ideia do que uma presença. O que acontece, né? O que eu quero dizer com isso? Ele é mais uma ideia do que uma presença. Ou seja, eu tenho que me mostrar como macho. Então, por fora, hipocritamente, eu ajo como macho. Mas, às escondidas, debaixo do pano, eu faço outra coisa. Entendeu? Tipo assim, não sei se ficou claro, sabe? E isso acontece no racismo, isso acontece, né, no feminicídio, e isso acontece também com esses homens que procuram pessoas trans para namorar, para se relacionar, para ter relação sexual, procura travesti, entendeu? Para a sociedade, ele é um homem, porque a imagem, a ideia não pode ser manchada, porque nós vivemos da ideia, né? Mas, por debaixo do pano, a hipocrisia impera, né? Eu acho que ainda vai ser, acho que sempre foi assim, ainda será, né? É como o senhor fala, é uma construção que a gente tem que ir desenvolvendo. Agora, imagino eu que a filosofia retrata líderes, seja religiosos, políticos, empresariais, como referências como chama? De emoção, de mobilização. E às vezes pode ser muito nefasta essas lideranças ganharem tanto destaque, né, como Hitler, Mussolini, na história recente do mundo. Como que se alça esses grandes líderes e a gente fica assim, sem questionar as atitudes, professor? De onde ele surge? Olha, o que acontece? Ele surge, um líder tipo esse, vamos dar só, citar o Hitler como um exemplo, né, se a gente for olhar. Um líder desse, que tem essas ideias, assim, que a gente chama, que alguns pensadores vão chamar de ideias atravessadas, eles surgem de um período de fragilidade da sociedade, em onde a sociedade está sem um horizonte, entendeu? A sociedade, né, que procura esse líder, ela está sem horizonte e ela está sem uma liderança. Então, essa pessoa, ela é inteligente. Ela começa a liderar os seus e vai subindo devagarzinho, e vai subindo, e vai subindo. E por ter uma liderança melhor, ou uma falta mesmo de liderança, essa pessoa acaba chegando ao poder. E o que acontece? O que acontece? É o que eu vou dizer. Essas pessoas, geralmente, elas têm o apoio de uma elite mínima, né, de intelectuais também, mas principalmente um apoio de pessoas poderosas, de pessoas com capital, com dinheiro, entendeu? E o que acontece? O que acontece? Quando se tem uma ideia convincente e um dinheiro, você vende qualquer coisa. Você vende sua alma para Deus. Muito entendeu? Forte isso que você está falando. E para o diabo também, né? E o que aconteceu com Hitler foi isso. A Alemanha, eu não queria falar, a Alemanha se ferrou na Primeira Guerra Mundial. Então, ela ficou devastada. Então, ele foi ali enxergando as possibilidades ali, entendeu? E teve um contrato lá e fez a Alemanha pagar tudo, e a Alemanha ficou devendo para a Europa inteira. E o que ele aproveitou? A fragilidade daquele povo,
E foi entrando, foi entrando, foi entrando. Ele era um soldadinho de nada, e foi subindo, foi subindo, foi subindo, e chegou, virou o que virou, né? Mas aí falando o senhor assim, uma acha linguagem popular, mas aí o senhor acha que essa osmose acontece puramente porque a população não quer raciocinar, não quer fazer perguntas? Na verdade, não é que a população não quer. A população é impedida. Nós vivemos, a que a filosofia fala, numa ideologia. O que é uma ideologia? É uma ideia falsa, mas com aparência de verdadeira. E assim, eu vou falar uma coisa, por exemplo, dar um exemplo da minha avó. Por exemplo, às vezes a minha avó, ela é uma pessoa inteligente, uma pessoa instruída, mas é uma pessoa antiga. Então, assim, às vezes ela acha o que está passando na televisão, ela acha que aquilo, só porque está passando na televisão, aquilo é correto. E quem que manda na televisão? É a elite, é quem tem dinheiro. E todo mundo no Brasil tem televisão. Então, assim, você controla a mente das pessoas pela ideologia, entendeu? Você controla a mente das pessoas. Oi. Mas essa elite que você fala, que está atrás daquele líder que está vendo aí as falhas, digamos assim, da sociedade, as lacunas, e está entrando aí nas lacunas, essa oh, meu Deus, essa oh, meu Deus, não é burguesia, não, como que é? O quê? Essa elite não aparece, né, professor? Ela não tem a cara. Ela achou também um bode expiatório. Ela não, nunca, mas a elite nunca aparece. Quem apareceu foi o Hitler. Mas, assim, o Hitler sozinho, ele não fez nada. Se fosse ele sozinho, ele não faria nada, mas ele teve gente que apoia, entendeu? As pessoas que estão nas bases. Por exemplo, eu faço parte de uma academia de letras, né? Então, ali, eu percebo a presença ali de pessoas, assim, que estão à frente, assim, e que comungam com o governo do jeito que está, e está ótimo, entendeu? Fala que foi um governo democraticamente eleito. Respeito, né? Cada um respeita a opinião do outro, entendeu? Eu vivo no ambiente da intelectualidade e eu vejo pessoas, né, que têm um nível de intelectualidade, têm um grau diferente de outras pessoas, que acha que está tudo bem, que o governo está ótimo, sabe? Que está tudo ótimo. Então, assim, ele tem um apoio. Ele tem um apoio. Só é o que você falou. O apoio, ele é invisível, né? Ele é invisível. A Cíntia está colaborando aqui de novo, falando, Bolsonaro se elegeu assim, é o modo que a gente falou, como os grandes líderes fazem. Como acreditar em um país que diz, eu sou homofóbico, em alguém, né? Um líder que fala, eu sou homofóbico mesmo. Sou favorável à tortura, você sabe disso. Como que os cristãos podem contradizer a Bíblia e eleger esse líder? E aí eu quero aproveitar a pergunta dela e falar para o senhor, a filosofia e a religião, elas brigam? Não. A filosofia e a religião, elas não brigam, né? Elas buscam a mesma coisa, né? Que é a verdade, só que elas têm caminhos diferentes para se chegar lá, né? Vão ter filósofos que eles, pessoalmente, eles não acreditavam em Deus, então eles fizeram uma filosofia que não tem a base como Deus. Mas tiveram muitos filósofos, né? Inclusive a filosofia da religião é um dos conteúdos que a gente estuda. Por quê? Muitos filósofos estudaram a religião, né? E eu acho incrível, por exemplo, Nietzsche, o Friedrich Nietzsche, eu sou apaixonado por esse filósofo. Quando eu estudei, eu não gostava muito, não. Mas hoje eu sou apaixonado, porque ele fez uma crítica severa à religião, né? E assim, isso ajuda, sabe? Você criticar, vou dar um exemplo simples que eu sempre, quando eu tenho oportunidade, eu uso. Por exemplo, eu não gosto de cigarro, eu detesto, tenho pavor de cigarro. Mas a minha mãe, ela fuma. Eu não deixo de amar a minha mãe porque ela fuma. Eu apenas não gosto de cigarro, entendeu? Então, tipo assim, não quer dizer que a filosofia critica a religião, que ela não acha benefício na religião, ou que a religião seja ruim em si mesma, entendeu? O que existe é o quê? É o uso da religião. O problema é o uso da religião. Para quê? Né? Para que se usa a religião? Né?
Para que se usa a religião? Ela é usada para quê? Né? Então, aí que está o problema. É como se usa. E para que se usa? Qual a finalidade? Inclusive, tem um vídeo lá no meu canal que vai falar sobre um sociólogo lá, que vai falar sobre como que ele encontra no cerne da religião, principalmente da religião protestante, o cerne do capitalismo. Então, assim, é um vídeo bem, bem interessante. Então, assim, você que está assistindo aí, ó, dá uma passeada lá, que vocês vão ver que tem muito vídeo lá, os vídeos são curtos, eu falo menos de 10 minutos, assim, que eu acho, a nível de internet, é um tamanho bom, né? E, assim, dá para a pessoa ter base para alguma coisa, para pelo menos ela pesquisar onde ela vai, né? E também a gente tem que parar de ser um pouquinho preguiçoso, já que alguém gravou um vídeo, publicou, você vai precisar de ler, senta lá e é melhor do que ficar pensando bobeira. Então, fica lá meia hora, uma hora, não importa, não. Nós temos que aprender a usar essas questões também. Acho que o povo brasileiro só acorda com muita sinceridade. O professor, anos e anos de luta... Pode falar. Não, a questão da religião ficou claro aí? Isso aqui, ficou, mas eu ainda quero continuar nela. Não, vamos. Anos e anos de influência religiosa na sociedade, inclusive guerras em nome da religião, séculos e séculos, né? E por fim resolveu-se falar que o Estado é laico. Mas a gente ainda na teoria ele é laico. A gente vê símbolos religiosos dentro de repartições públicas, a gente vê líderes políticos, por exemplo, confundindo a sua crença religiosa com ações do governo, e aí excluindo ou incluindo outras pessoas. A filosofia parece que tem pensamentos falando dessas divisões, né, professor? Tem. A filosofia, ela é uma ciência, né? A filosofia é uma ciência. Então, ela como sendo ciência, a ciência, ela se adequa ao seu tempo, né? Ela vai analisar as coisas conforme o seu tempo. Então, ela realmente, ela viu isso aí, entendeu? Por exemplo, tem um filósofo famosíssimo chamado Giordano Bruno que foi para a fogueira. Sabe por que ele foi para a fogueira? Só porque ele falou que a Terra era redonda e que o Sol girava, que a Terra girava em torno do Sol, e não o Sol girava em torno da Terra, entendeu? Ele falou que a Terra não era o centro do universo. Então, assim, tem pensadores que ficaram calados. Por exemplo, eu tenho um vídeo lá no meu canal que fala sobre Galileu Galilei. Ele era um cientista fantástico, ele inventou a luneta, ele estudou os planetas, ele abriu espaço para outras pessoas, ele junto com Nicolau Copérnico, que eu vou falar a diferença dos dois. O Galileu, ele teve que negar a teoria dele toda, porque a igreja falou que o demônio estava dentro da luneta, entendeu? E o Copérnico tinha as mesmas ideias do que o Galileu, mas o Copérnico, ele foi um pouquinho mais esperto. O que o Nicolau Copérnico fez? Ele escreveu as ideias, mas ele não publicou, ele só falou com os amigos, entendeu? Ele não publicou. O Galileu, coitado, teve que pedir perdão, teve que queimar tudo, né? Teve que negar, porque ele era um cientista, ele era um homem aberto, tanto que eu quero mostrar que a ciência, a filosofia, elas não excluem a religião. Ele era uma pessoa que sabia que existia um planeta, outros planetas, que lá tinha planeta que tinha anel, tinha planeta que tinha satélite, tem não sei quantas luas, ele já sabia aquilo naquela época, e ao mesmo tempo ele era piedoso, ou seja, ele acatou o que a igreja disse para ele, pôs fogo nas obras dele, ficou caladinho, pediu perdão, entendeu? E no século XX, o Papa João Paulo II vai e me pede perdão, né? Aí também lá no vídeo eu questiono, né? Será que valeu, né? Você aí que vai respondendo, sou eu, né? Eu falo com os meus alunos, vocês que vão responder, eu não tenho obrigação de responder. Será que valeu o perdão dado, né? O perdão pedido lá pelo Papa? Mas então foi isso, né? Então, assim, nosso papo está maravilhoso, mas nós já vamos encerrar. A última pergunta vem aqui da nossa audiência, do Jinx.
E aí eu peço, senhor, que seja breve para a gente encerrar a nossa live, infelizmente, mas o professor está lá no canal dele, Filogay, no YouTube. Não deixem de ir lá, prestigiar, se inscrever. Não paga nada, é de graça. E ainda prestigia uma cabeça pensante. O Dix fala... O pessoal para assinar, para fazer assinatura. Escreve lá, igual escreve lá, entendeu? O Dix fala, vocês já falaram um pouco desses filósofos pop, por exemplo, Pondé, Leandro Carnal e etc. Mas queria saber do professor o que ele acha da forma que os termos da filosofia são muitas vezes vulgarizados na mídia e mesmo entre a população, muitas vezes perdendo a força que poderiam ter. Assim, eu não sei se eu vou concordar totalmente com essa colocação, entendeu? Eu acho assim, quando você entende de filosofia, né, quando a gente tem um grau para a gente entender o que é a filosofia, a ciência e a filosofia, a gente vai conseguir entender até um termo que foi vulgarizado ou que foi popularizado demais, né? Mas eu acho que ela não perde a força. Quando uma questão realmente é filosófica, ela levanta questionamentos filosóficos, eu acho que ela não perde a força, pelo contrário, ela cria uma curiosidade que a pessoa, ela não vai ficar contente só com aquilo que está ali. O que nas minhas aulas, eu sempre não deixo a pessoa contente, eu não quero que a pessoa fique contente, eu quero que a pessoa vai buscar mais, entendeu? Eu não quero matar a sede da pessoa, eu quero que a pessoa tenha mais sede, para que ela busque mais água, entendeu? Então, eu termino minha fala falando assim, né, que a filosofia, ela não é para saciar a sua sede, ela é para te dar mais sede, por quê? Quem está com sede é que busca. Se você ficar saciado, você vai ficar parado, você não vai fazer nada, né? Então, assim, eu, enquanto professor de filosofia, não vejo tanta vulgaridade, assim, que possa atrapalhar, entendeu? Pelo contrário, mostra até, assim, as pessoas falando, filosofia, o que é filosofia? Tem gente que nunca viu, nem sabe, acha que é de comer, se é de beber, né? Então, falou na televisão, é o que eu falei. A minha avó, falou na televisão, é importante, né? Então, vamos ver o que é isso aí. Perfeito, desperta a curiosidade. Quero agradecer aqui a Look Pet Shop, a Floricultura Bicuíba, a Marmoraria Carraro, que está com a gente, a todos vocês que estiveram com a gente. Aproveita e reforça o meu pedido, compartilhe essa live, é só apertar o botãozinho de compartilhar. Se inscreva no canal do professor Marco, o Filogay, lá no YouTube. Se inscreva no canal Brenda Santonioni no YouTube. Isso também é geração de renda, isso também é prestígio às cabeças pensantes, as pessoas que estão querendo informar a população. Professor, muito obrigado novamente por estar comigo. É isso, eu que agradeço. É sempre uma honra, você sabe que eu sou sua fã, porque você me representa, porque é uma pessoa que se colocou na sociedade com muita dignidade, e as pessoas acabam olhando a sua inteligência, o seu carisma, a sua caridade com o próximo, e deixou a sexualidade de lado, que é uma coisa muito íntima mesmo. Nem todo mundo consegue. Parabéns. Sim, obrigado. Eu também, assim, faço as suas palavras as minhas, porque eu fui atrás de você porque eu conheci seu trabalho, eu vi, né, o seu trabalho, fui atrás de você e a gente acabou fazendo uma amizade, assim, além daquilo que seja profissional, né? Muito beijo para vocês. Tudo de bom. E amanhã nós temos às 19 horas entrevista aqui live com o professor Luiz Cláudio Costa, ex-reitor da Universidade Federal de Viçosa, que vai falar sobre os impactos da pandemia na educação aí no Brasil e no mundo, e também sobre a pandemia na visão espírita. Até amanhã. Tudo de bom.